Agora é as famosas bets. Você já ouviu falar ou já conhece alguém, ouviu alguma situação certamente envolvendo o assunto? Esse assunto tem sido, sim, palco de muitas discussões no Brasil. Embora já seja legalizado desde 2018, a partir de janeiro desse ano, ganha uma regulamentação maior dessas empresas. Portanto, iremos conversar agora com a nossa advogada que está aqui para trazer os esclarecimentos sobre o assunto, Arielle Pacífico, que é advogada criminalista e também expert no assunto de direito digital. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom, a gente vê que a partir de janeiro, apesar de já existir uma legalização com relação aos jogos de apostas nesse sentido, o mundo digital, ele torna tudo muito mais dinâmico, muito mais amplo e precisa de uma regulamentação. O que é que muda na regulamentação desse tipo de jogos com essas novas regras? Muda muita coisa. A verdade é que, em 2018, o presidente Michel Temer legalizou a atividade das casas de apostas esportivas. E, num dos artigos trazidos por esta lei, naquela época, disse que essa atividade precisaria de uma regulamentação e deu um prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2, para que um órgão regulador viesse a esse cenário e regulasse essas atividades de forma mais específica e criteriosa. Passou-se 2 anos, isso não aconteceu. Passou-se mais 2 anos, também não aconteceu. E somente em 2023 que o Poder Executivo resolveu produzir um projeto de lei e uma medida provisória, encaminhar ao Poder Legislativo e aí sim, de uma vez por todas, ganharmos essa regulamentação que regula a atividade das casas de apostas esportivas. Por que é tão necessário que haja essa regulamentação? Nós tivemos aí prejuízos incalculáveis com relação, inclusive, pessoas que acabaram tirando a própria vida por se envolver em apostas, em jogos de maneira irregular. É uma questão também social. Mas qual é a resposta positiva que essa regulamentação traz para a sociedade? Muito. Essa regulamentação fala de jogo responsável, alertando quanto à questão dos vícios, alerta quanto à proibição de manipulação de resultado desses jogos. É importante ressaltar que, enquanto o Poder Executivo só apontava para regular as atividades de apostas de cota fixa, as apostas esportivas, o Poder Legislativo resolveu aumentar o objeto dessa legislação, incluindo aí jogos online e estúdios de jogos ao vivo. Então, dentro desse arcabouço de modalidades de jogos, estão inseridos uma infinidade de critérios, inclusive critérios técnicos a serem seguidos pelas empresas que operam esses jogos. A empresa que não, por exemplo, pagar um valor de outorga de 30 milhões... não poderá receber autorização para operar no Brasil. A empresa que não tiver um sócio detentor de pelo menos 20% do capital social da empresa e que esse sócio seja um brasileiro, também não vai poder conseguir a autorização para operar no nosso país. A empresa tem que ter sede no Brasil, ao contrário do que vinha acontecendo nesses últimos quase 5 anos. Muitas empresas estrangeiras atuavam no país e os órgãos fiscalizadores não conseguiam identificar quem eram os donos dessas empresas, os dirigentes, isso muda com os essa nova acionistas. regra. Isso muda muito, porque hoje o Ministério da Fazenda, diante da equipe cenário que tem de monitoramento e fiscalização, hoje sim, a partir do dia 1º, né, de janeiro, já consegue identificar o CNPJ da empresa, quem são os responsáveis da empresa, o endereço, onde ela funciona. Inclusive, até essa outorga paga pela empresa de 30 milhões de reais, é necessário que a empresa justifique
de onde está vindo esse dinheiro, qual é a origem desse dinheiro utilizado para o pagamento de outorga. E no Brasil hoje, existe ainda empresas que não respondem a esses critérios da lei. O que pode acontecer em empresas clandestinas, que acabam usando as redes sociais e a internet para divulgar e fazer de maneira criminosa? O que pode acontecer com quem é vítima e com quem é o dono desse tipo de serviço? O Ministério da Fazenda, o trabalho que ele vem desenvolvendo através da Secretaria de Prêmios e Apostas, já tem derrubado, do ano passado para cá, mais de 5.000 sites, 5.000 domínios que operavam no Brasil de forma ilegal. Esses sites são comunicados para a Anatel e a Anatel providencia a derrubada desses domínios. Não significa dizer que essas empresas que tentam operar ilegalmente no nosso país não tentem, com outro CNPJ, voltar a atuar nesse cenário. É por isso que o Ministério da Fazenda, de forma fiscalizadora, observa, 24 horas, tem um policial federal cedido para a Secretaria de Prêmios e Apostas que observa quais as empresas estão operando de forma ilegal no Brasil para que seja providenciada a derrubada desses domínios. E quem é vítima? Fui vítima de uma empresa como essa e perdi o dinheiro. O que é que pode ser feito? O que o direito me garante? O que eu posso correr atrás? Isso abala muito o direito do consumidor, o direito da criança quando envolve criança, o direito penal, esfera civil, esfera administrativa. O consumidor ele tem um leque de opções para recorrer e tentar garantir o seu direito. O importante é que ele tenha uma consultoria jurídica bem alinhada e ele não se perda aí no meio do caminho. É verdade, porque por ser um mercado digital, é muito fácil se esconder. Mas para encerrar a nossa conversa, recentemente nós tivemos vários casos de influencer que foram detidos, presos, por divulgar determinado tipo de apostas. E nesse caso, no profissional que vive de divulgar apostas, que tem ali seu nome associado ao jogo, já que muda essa regra, o que é que muda para quem faz esse tipo de trabalho? Muda no cuidado. Conhecimento é tudo. O influenciador digital que trabalha com publicidade de jogos online precisa ter o cuidado, entender a matéria, consiga avaliar qual a empresa que tenta contratá-lo e entender se aquela empresa age de forma responsável. Mas para ele entender isso, ele precisa de um passo a passo, de um checklist. É por isso que eu tenho produzido um e-book que vou lançar em breve, que traz todas essas instruções, não só para um influenciador digital que trabalha com a publicidade de jogos online, como para o estudante de direito que precisa se atualizar no tema, os operadores do direito e, por que não, o apostador também. Nós todos, a população em geral, consiga de fato e de uma vez por todas, identificar quais exatamente são as plataformas que estão seguindo todas as exigências legais. Muito boa a nossa conversa, muito interessante, um tema pertinente para essa época, que precisa assim, ser discutido e conversado. Doutora Ariely, muito obrigada pela sua presença, sempre trazendo esclarecimentos tão importantes. Eu que agradeço. Bom, mas agora a gente já